Barack Obama... Adoro. Ele vai para um podcast, videocast de YouTube. Em breve, semana que vem, Barack Obama estará aqui com a gente para confirmar essa história. Tá doidão. Tá doidão. Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho aqui do Jornal da Band que fala sobre isso, né? O cara pergunta, né? Acho que vocês devem estar conseguindo escutar. Aliens são reais? Para Barack Obama. Olha que interessante, ele fala, eles são reais, mas... Aí ele continua. Eles não estão sendo mantidos, assim, nesse tipo de lugar como... Área 51, não existe nenhuma instalação subterrânea. A não ser que haja uma enorme conspiração e eles escondem do presidente dos Estados Unidos, o que não é improvável, numa realidade como essa, né? E aí o que acontece? Isso virou um quiprocó na mídia. Porque a porra do Barack Obama tá falando que ET é real. Não. E detalhe. O detalhe que deu o pingo de caralho, deve ser de verdade mesmo essa porra. Porque o Trump ficou putinho. Tirou as calças pela cabeça e disse: o Obama está liberando informação secreta, sigilosa. O Trump reclamou que o Obama estava divulgando informação sigilosa. E aí ele disse que mandou os órgãos governamentais liberar documento, depois que ele reclamou que o Obama estava liberando informação sigilosa. Então calma aí. E aí o Obama, a gente chegou até a comentar semana passada rapidamente, e o Obama falou o quê? Não, calma aí, eu tava dizendo que os aliens existem na proporção do universo, gente. Cara, não foi isso que ele disse. Cara, ele não falou isso dessa forma. Olha a denúncia aqui! Cara, isso muito não falou. foda. Então, o que acontece? Obama fala, sim, eles existem. Aí fala, mas eles não estão trancados, tipo, numa área 51 nem nada disso. O que dá a entender? Ele tem alguma informação que a gente não tem. Porque se ele fala nessa coisa meio bunda mole, do tipo, não, eu acredito que eles existam porque proporcionalmente... Porque beleza, esse papo merda a gente já conhece, porra, é algo que todo mundo faz pra tirar a bunda da janela nesse assunto. Mas, cara, sem brincadeira, não é isso que o Barack Obama fala. Eu vou repetir aqui pra vocês o tom que ele fala. Pois é. Eu tô dizendo que ele disse isso no dia seguinte, se eu não me engano, né? Ele não fala, eles podem ser reais. Ele não fala, eu acredito que eles são reais. Eles falam, eles são reais. E ainda fala, eles só não estão confinados numa base secreta. Isso é, eles estão mandando no presidente dos Estados Unidos. Então, os reptilianos estão aí, organizando. Estão alguns comunistas, né? Gente, vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante a gente deixar claro uma coisa. Eu vi um monte de gente pirando com esse assunto, tá? E aí a gente tem que ler através das conspirações que as pessoas estão falando através da base factual. Barack Obama falou isso. Trump ficou puto, como o Rafael tava falando, e falou que o Obama tava mandando informação sigilosa, que não era pra ele fazer isso, que ele deveria sofrer sanções. Ele dá nesse tom, né? Do tipo, ele precisava, né, sofrer represálias. Só que aproveitando então que já estamos falando disso, eu vou liberar tudo que tiver. O que pra mim dá a entender? Detalhe. Supostamente, depois que o Trump mandou isso, papo de 3 milhões de arquivos sumiram de onde deveria ser liberado arquivos. Sumiram. E aí, supostamente vão ser liberados arquivos, mas tá faltando uma quantidade grande desses arquivos. Porque agora eu já não sei se essa parte é conspiração também. Porque eu não achei nenhum jornal, porra, sei lá, minimamente sério, sei lá, o New York Times falando isso. Mas supostamente sumiu documentos de onde deveria sair. No The Sun lá nos Estados Unidos. O menos factual. Tá, vamos lá. Gente, antes de qualquer coisa, o Obama, a gente tem que entender o que ele falou, e o que ele quis falar a gente não vai saber. Dá a impressão que quando ele vem e fala, não, galera, tipo, a parada ficou grande, porque isso é histórico, pô, o presidente dos Estados Unidos tá falando que ET é real, caralho. Aí ele vem se retratar, falando, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu disse. Na verdade, não disse nada, ele disse que eles são reais, foi isso que ele disse, né? Mas ele fala, não, eu queria dizer que eu acredito que eles são reais, que... Não dá pra saber o que ele falou, gente. A gente pode ficar aqui tentando aferir o que tá acontecendo nos bastidores. O que a galera da conspiração tá falando
pegaram na porra do saco do Obama e falaram, você vai desmentir esse caralho dessa porra aí, você vai inventar outra história aí. É como a galera tá falando. Vi outras pessoas falando que ele e o Trump estavam fazendo uma dobradinha. Do tipo, estão fazendo jogo duplo, sabe? Tipo assim, o Trump falou, vamos aproveitar e tal. Eu acho isso bobagem. Por quê? Tipo, na semana anterior tava o Trump colocando vídeo do Barack Obama e sua esposa e comparando eles a macaco no Twitter. Eles não trabalham juntos. Desculpa. Eu acho que isso é forçar muito a barra, né? Que isso é uma porra da dobradinha. Outras pessoas estão falando que o Trump tá usando isso como carta, como cortina de fumaça. Tá saindo essa coisa do caso Epstein, a popularidade dele está caindo nos Estados Unidos, e ele estaria se aproveitando de um burburinho que começou por causa do Obama, pra além de dar uma provocada no Obama, ele sair por cima da história do tipo, já que vocês estão interessados no assunto, eu que tenho poder de verdade, eu que vou resolver essa história. E algumas pessoas estão acreditando que isso é uma cortina de fumaça. Eu, particularmente, eu tenho um problema com essa história de cortina de fumaça. Por quê? Também. Porque cortina de fumaça existe. Isso geralmente é feito por órgãos de inteligência. Isso pode ser feito através de manipulações da opinião pública, através de agências de notícias. Dá pra fazer, claro que dá pra fazer. Agora, galera, cortina de fumaça virou desculpa pra absolutamente tudo. Tipo, eu ouvi falar que o caso do Epstein era uma cortina de fumaça porque o Trump tava fazendo merda na Venezuela. Ou que a Venezuela foi invadida por causa do Epstein. Gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, tudo virou cortina. Tipo, a pessoa se acha muito inteligente na hora. Tipo, você não precisa acreditar em Alien. Tipo, nem eu sei se você acredita ou não. Você não precisa acreditar nessa história. Você pode acreditar que o Obama queria falar aquilo que ele falou mesmo. Não tem problema. Mas, porra, tu também deve estar se sentindo muito inteligente por achar que tá identificando um xadrez 4D maluco também, né? Do tipo, não, você tá se sentindo muito inteligente porque você tá falando que é cortina de fumaça também, né? Eu vou botar mais uma conspiração dentro dessa conspiração. O Obama, né, foi responsável por dirigir, por produzir um filme na Netflix. Aquele lá, o Mundo Depois de Nós. Acho que é esse o nome. Né? Tem uma cena, né? O Mundo Depois de Nós é aquele filme que os Estados Unidos tá sem sinal, tá sem contato, tá muito estranhas coisas e não diz exatamente o que aconteceu, mas algo aconteceu. Tem uma cena, mais pro final do filme, que aparece a Lua e como se tivesse alguma coisa da Lua olhando pra Terra. É coisa de segundos essa cena. Será que ali era o Obama querendo falar assim, os ET estão chegando, galera. Toma aí, ó. Quem tava com saudade do Jacaúna Belívia, tá aí, ó. Não precisa mais ficar com saudade, não. Eu nunca saí daqui, só que você tem que trazer umas teorias melhores. Então, se o Obama acredita, presidente, 2 vezes, cascudão, o cara colocou essa cena no filme pra dizer que os aliens estão chegando e vão chegar batendo na gente. Fica então, aí. Vamos aproveitar que eu queria falar sobre isso, porque o que acontece? Para vocês que estão acompanhando o Mundo Freak há um tempo, vocês sabem, eu sou inclusive o maior defensor dessa teoria, dessa tese, de que existe uma nova data limite. Rafael lembra que a gente está falando sempre sobre isso aqui, falando que tem esse 2030, seria uma janela entre 2027 e 2032, 2035, seria essa janela de disclosure. O que é o disclosure? É o desacobertamento. O que é o desacobertamento? Existe uma teoria da conspiração. Esse Mundo Freak aí tá o mar conspiratório todos os tempos. Isso aqui, mano, isso aqui foi... Eu queria não falar dessa porra. Mas o mundo me obriga a beber. Deus é testemunha que eu queria beber leite. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça! Mas estamos aqui colocando uma cachaça pra gente beber. Então, leite, né? Vou ter que beber. Vamos lá. O que é o acobertamento? O acobertamento é o que vários ufólogos acreditam que aconteça em que instituições privadas, governamentais, institucionais, de vários países, em uma escala mundial, faz um esforço, né, um grande esforço, através de psyops, através de crimes, inclusive com homicídios, sequestros, etc., ameaças de morte, ameaças normais, contribuição de dinheiro, para deixar essas histórias GT escondida.
E aí, as teorias da conspiração, elas se ramificam, né? Alguns falam porque os Estados Unidos têm uma aliança com os ETs. Tem uma galera que fala que é porque, na verdade, eles sabem que os ETs existem. Tem uma galera que fala que eles estão fazendo engenharia reversa nas naves que caíram, né? Enfim, motivo que seja, existe essa ideia de acobertamento. Na Operação Prato, que é o podcast, né, menos engraçadinho, que é o que eu falo lá no podcast da Globo, que eu abordo isso, eu chego a abordar sobre o disclosure, né, o enclosure, né, o acobertamento, como sendo uma teoria da conspiração, que ele tem algum lastro na realidade, porque, de fato, as instituições evitam falar sobre essa parada. Só que, pra mim, não é esse negócio de escala global, nem teria ser como. Como é que uma parada de escala global poderia... Uma coisa, sei lá, por exemplo, um cara como Epstein comprar um documento sigiloso do Príncipe Andrew. Beleza, é uma coisa pontual. Não que existe um sistema em escala global, Illuminati, reptiliano, do tipo, eu tô falando aqui no Brasil agora e vem alguém me matar. Saca? Aí corta a cena, o Andrei morto no dia seguinte, né? Tipo assim, é uma parada que eu percebo, tipo, aqui, principalmente aqui no Brasil, né? A galera fala, não, o Holanda foi morto, né? O Holanda ali, o comandante ali da Operação Prato, o Irangê Holanda da Operação Prato, né? Supostamente teria sido morto, né? Na verdade, ele se matou, né? E aí eu falo, mano, galera, pelo amor de Deus, tinha galera vazando essa informação desde a década de 80, tipo, foram matar o cara no final da década de 90 porque ele deu uma entrevista, tipo, pra mim não faz muito sentido, assim, principalmente levando em escala de oficiais do governo brasileiro, assim, acho que não faria nenhum muito sentido. Mas até tudo bem, eu tenho o direito de acreditar em uma coisa, você tem o direito errado, tá tudo certo. Mas então a ideia geral é que existe um lastro de realidade, porque eu acredito, porque é um assunto tabu. É um assunto que gera um estigma. Então, por exemplo, você vê que um governo está gastando dinheiro com pesquisa disso, é uma coisa que vai pegar mal para a opinião pública. E tem uma galera do exército, da aeronáutica, etc., que realmente acredita, que fala, mano, tem realmente uma parada aí, só que a gente não gosta de falar porque eles acreditam que vai gerar crise mundial. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vai gerar uma espécie de ruptura social econômica, se os aliens forem revelados, né? Supostamente, já ontem saiu essa notícia. Sai onde essa notícia? Onde os conspiracionistas gostam, no Instagram. Foda-se, não procurei nem o link, só copiei. Diz o seguinte, supostamente o Steve Gree, né? O Steve Gree, o fólogo lá, doutor Steve Gree, afirmou que preparou um discurso que teria sido destinado ao ex-presidente. Olha só como o texto é velho. Destinado ao ex-presidente Donald Trump, com o objetivo de revelar oficialmente que extraterrestres visitam a Terra há 1000 anos. Segundo Gree, a declaração faria parte de uma suposta iniciativa de divulgação envolvendo informações sigilosas. Isso é, essa informação aqui saiu nova, como se fosse publicada ontem. Só que o texto diz ex-presidente Donald Trump. Isso é, lançaram de novo, requentaram essa notícia, só que supostamente isso aqui foi algo que ele falou há quase 10 anos atrás, no primeiro governo Trump. 6 anos atrás, sei lá. E estão falando como se ele tivesse acabado de preparar agora um discurso pro Trump no novo mandato. Exatamente. Porque a notícia vem como ex-presidente. Porra, o Trump é atual presidente. Por que o jornalista escreveria ex-presidente? Então isso deve ter acontecido depois que acabou o primeiro governo Trump, na verdade, uns 5, 6 anos atrás, né? Quando já tava ali o Biden no governo, né? Até menos, um tempo a menos. Mas supostamente o Stephen Gree teria escrito ele próprio e dado pro Trump esse tal discurso do desacobertamento. É que é assim, Andrei, acreditar que os aliens estão no planeta Terra, é porque sempre depende. Se você acredita que os aliens estão na Terra, sei lá, alienígenas do passado, vai ter... Acreditar em alienígenas do passado tem muitas camadas, galera, muitas camadas. Desde que os mais absurdos que, sei lá, a Terra é a nave espacial, a Lua é uma nave espacial e nós estamos aqui porque somos engenharia genética completamente feita por aliens, até os menos radicais. Tem toda uma gradação até os menos radicais, que os aliens estão aqui desde os tempos passados, nos visitavam, que eles eram os deuses gregos, que eles eram os deuses dos nativos, que eles eram os deuses dos povos do continente africano. Então vai ter muita degradação. Outros que eles estão aqui desde a época medieval, outros que eles chegaram na Segunda Guerra Mundial. Sempre vai ter, os aliens já estão aqui há algum tempo. Dependendo do que você escolhe,
Os aliens estão aqui desde a criação do ser humano até eles chegaram há 100 anos atrás, há 70 anos atrás. Então, isso é uma coisa estruturalmente interessante, porque sempre vai ter assunto, sempre vai ter. Caraca, os aliens estão. Que aliens são esses? Eles são da mesma raça? Eles são um conjunto? São vários? Eles são de outro planeta? Eles são de outra dimensão? Eles são confundidos com demônios? Eles são os anjos? Ah, porque na Bíblia diz que o anjo desceu a escada. Então, aquilo ali não era anjo, porque anjo voa, aquilo ali era um alien descendo uma escada. Então, você vai ter. Cara, tem documentário no YouTube, né? Que mostra famílias dos Estados Unidos que acreditam que Deus existe, Jesus, aquela coisa toda, só que quem trouxe a mensagem de Deus para a Terra foram os aliens espalhando a fé. Assim, também existe esse tipo de possibilidade. Tanto que hoje em dia ganhou um vulto aí interessante que o ET de Varginha era um demônio, não era ET. Né? O André sabe melhor desse assunto. Então tem essa versão. Não. O ET de Varginha fizeram um ritual e daquele ritual abriu um portal, abriu portais e saiu demônios dali de dentro. E esses demônios eram, por exemplo, o ET de Varginha. E aí tem gente que fala, é isso mesmo e tal. Então, as versões são infinitas porque vão variar de acordo com a imaginação humana. A imaginação humana tem um número incontável aí de possibilidades, de versões, de detalhes diferentes. Né? Então, galera, vamos lá. Eu pesquisei a fundo da onde que veio essa história, tá? Inclusive, queria mandar um abraço pro pessoal do CIPEX, que é o grupo que eu faço parte lá no Instagram, não, no WhatsApp, tá? Eu não sou membro do CIPEX, mas eu tô ali de convidado, né? Que é o grupo do Carlos Alberto Machado, que é um grupo super sério, super da hora, assim, né? Fico ali em silêncio, observando apenas. E aí eu perguntei, galera, onde que vem essa história aí essa data limite aí de 2030, 2027, tá? De onde que surgiu essa porra? Porque eu tô vendo todo mundo falar sobre isso e eu não sei de onde que surgiu. A Rafael, acho que deve ter essa impressão também. Porque não é pouco, gente. Não, e é ufologia espiritual, é ufologia científica, todo mundo tá falando dessa porra. Geral. Vai sempre, alguns vão falar de 2027, a maioria tá entre mais 2029 e 2030. Já escutei falar até em 2032. Mas a grande maioria da galera é 2027, 2029, 2030. Quando alguém começa a falar 2032, já começa a achar, já tá empurrando pra frente, tá ligado? Então, eu já vou dar spoiler. Eu pesquisei a fundo essa história e eu descobri da onde que vem essa narrativa, né? Essa hipótese, essa teoria, enfim. Da onde que o pessoal tá tirando essa ideia de disclosure. E aí me deram esse bizu e eu descobri quem é que tá rolando isso. Dá uma olhada. Existe essa instituição. Vamos dar uma olhada aqui. Confirmação que eu tô colocando aqui para vocês verem aqui na tela. Confirmação do Undesirable Phenomena, né? O AP, né? Existe, vai ser algo world change, né? Vai ser algo de uma mudança, né? Paradigmática do mundo, né? Em todo o senso do termo, né? Então vai ser uma mudança geral, né? Em todos os âmbitos e escalas, né? E a Fundação Sol, The Sol, não é Sun Foundation, é Sol mesmo, né? Se escreve Sol. The Sol Foundation, que vai unir aí, né? Intelectuais, insights intelectuais, né? Expertises políticas, né? E junta também junto com a galera da ciência, né? Que tem essa ideia geral de juntar várias, como é que eu posso dizer? Juntar vários setores e áreas em diversos locais. Vai juntar a galera da iniciativa privada, vai juntar cientista, vai juntar acadêmico. E, por enquanto, eu achei esse grupo extremamente esquisito. E aí, já começou a vir uns aliens já. O Rafael já tá mostrando aí. Tava me chamando, eu peguei um pouquinho no colo. Eu acho que ela vai ficar quietinha pra gravação. Duvido. Entendi. E aí, eu descobri, vamos lá, a galera tá por aí, né? Eu que tava por fora, né? Desse Sol Foundation. E sendo bem honesto, galera, eu achei o papo dessa galera extremamente esquisita. Isso aqui, sabe o que tá com cara, Rafael? Isso aqui tá com cara
daqueles grupos de financiamento e de ideólogos dos Estados Unidos para grupos da Latinoamérica, tipo esses movimentos de delivery, saca? Tipo, essa Cara, galera, tu assim. falou isso, tem um movimento, se eu não me engano, coreano ou chinês, que é mais ou menos assim também, que prega todo um conceito diferente, antissistema, mas é meio que uma seita, né? Não lembro agora. Esse aí eu nunca tinha ouvido falar, não, hein? Esse pra mim é novinho, depois eu vou dar uma pesquisada. Esse Sol Foundation aí. E, cara, essa galera é o que tá... Mano, eu achei muito bizarro esse grupo. Essa é a galera que está financiando, acredita, deve rolar financiamento, com certeza, não só de dinheiro, mas também intelectualmente, também com algumas orientações, com relação a todo esse papo que a gente cobriu nos últimos anos, desde 2017. O ouvinte que está escutando a gente desde 2017 vai lembrar dos episódios que a gente falou dos arquivos lá do New York Times que foram vazados, né? Que teve aquela jornalista que fez aquela grande matéria, jornalista com outros jornalistas, né? E aí teve aqueles hearings, né? Que seriam como se fossem CPIs dos Estados Unidos, falando sobre, né? Que teve o David Grush, né? Muita gente começou perguntando, Andrei, o que se deu aquela história do David Grush? Isso não deu nada. Então, a parada é que tá avançando a conta-gotas, porque tiveram outros encontros, inclusive lá o pessoal de Varginha também estava lá nos últimos tempos lá, falando sobre isso lá no Congresso dos Estados Unidos, e essa galera desse instituto, ele bolou um plano, então essa parada vem deles, tá? Ó, ciência política e educação pública para um mundo pós-UAP. Olha que loucura. É uma galera que tá vendendo não só o desacobertamento, eles estão vendendo a ideia do novo mundo. Mas aí, Andrei, tem o seguinte, esse site aí, essa galera funciona desde quando? Porque o lance de em breve vai vir ET e tal, não sei o quê, não é algo novo. Não é algo novo. Então, tá? eu concordo com você, nunca foi algo novo. Só que essa galera tá conversando com a jornalista lá do ex-New York Times, tá conversando com a galera do David Grush, chama coronel grupo de inteligência dos Estados Unidos para dar palestra. Não é uma galera pouca merda, não, tá? Então, assim... O pessoal tá aqui, ó. Só é um fim de esquema de lavagem de dinheiro. Pode ser também. Conspiração por conspiração, essa aí às vezes é até mais crível. E aí, qual é a parada? E aí, eles em uma das conferências desse coronel que ele tava falando, eles me lançaram esse slide que vocês vão estar vendo agora, que eu fiz uma tradução bem porquinha aqui, tá bom? Então me desculpem aí a tradução, não sou tradutor, tá? Eu e o Rafael, a gente vai estar atrapalhando um pouco aqui esse plano de campanha UAP, linhas de esforço, né? Tipo, grupos de esforço, né? Em que eles bolaram essa campanha do disclosure com a data que vai até 2035. Então, 2034, que tá aqui nesse slide, tá? Então, em teoria, a gente saiu aqui da fase 0, que, ó, esse aqui, ó, vídeos liberados pelo Departamento de Defesa, né? Aquele artigo do New York Times de 2017 está aqui, tá? Tá aqui. Então, essa foi a fase 0. A fase de número 1, em teoria, começou em janeiro de 2024, que ela tinha o objetivo de demonstrar que a parada existe. Então, isso pega o setor público, o governo, a investigação filosófica, né? Aquela coisa de estamos sozinhos no universo, né? Como é multi-área, multissetor, né? A ideia geral é que como se estivessem preparando o mundo para esse rolê. Vai ter a parte da pesquisa científica, que também vai estar caminhando junto, né? Física, química, ciências materiais, biologia. E vai ter também o setor privado, indústria e sociedade. Então vai ter propriedade intelectual, quem vai ser dono das paradas, né? Como isso vai afetar a indústria, a economia, o comércio. Ó a parada, tá? E aí, por exemplo, as abordagens, né? Como é que isso vai ser? Tem esse 5W aqui, por exemplo, na fase final, né? Que é o who, why, where, né? Tipo, quem, onde, quando, né? Tipo, que vai sendo colocada. Em teoria, a gente teria que ter começado essa fase 1º de janeiro de 2026 já, né?
que seria correlacionar assinaturas, tá? Isso para mim é meio subjetivo, o que deveria ser isso, né? Mas aqui a gente está falando sobre uma espécie de aceitação governamental do disclosure, tá? Ô, Andrei, correlacionar assinaturas é dizer que um sinal de algum lugar faz sentido, é falar que a assinatura de luz pode significar que existe vida. Provavelmente a gente está falando de assinatura. Provavelmente desse sentido. Ligar os pontos, né? Isso. Ligar os pontos, né? Então a gente teria começado essa fase agora em janeiro, né? E aí a próxima fase seria em 2030. Que aí é caracterizar o desempenho, seria aí você fazer a aceitação pública. 2030 é o ano. Segunda, se tiverem seguindo e for conforme os planos desses caras. 2030, a gente sabe. A gente vai saber da parada, segundo eles, né? E aí a gente vai ser a fase 4, que seria determinar a natureza, né? Então aqui já fica até, né? Aqui já até a setinha do setor público até termina aqui na fase 3, né? Só que os outros setores continuam, né? Então quer dizer, o setor público já identificaria que aquilo existe de verdade, né? E depois da divulgação existe não sabe ainda o que vai sair daqui, né? Vai ser uma coisa que eles vão debater depois, né? Então a fase 4 vai ser determinar a natureza do que é esse fenômeno, né? Então isso é 2034. Então, entre 2030, que vai ser o desacobertamento geral para o público, 2034 entre 2030 e 2034, vai ter esse debate sobre a natureza, o que é essa parada, porque eles não falam que a parada é extraterrestre, tá? Isso é uma das hipóteses. E aí também tem um outro slide que depois a gente pode daria até um outro episódio, os slides das hipóteses desse maluco aí, que é um slide que tem 500 possibilidades do que pode ser. Eu achei ele bem interessante. E a gente tem a fase 5, que começa em 34 e vai até indefinido, que é a fase do engajamento, né? Que seria o estado estratégico final, a descoberta científica, interativa, né? Seria a gente tendo alguma espécie de domínio para começar uma espécie de contato. Então não seria... Repara, por essa lógica aí, até 2034, 30 e pouco, não seria o contato. Não poderia ser, ao meu entender, não seria não é os ETs se revelando. Isso é o seguinte, gente, comprovamos que aquele planeta a X anos-luz da Terra tem vida. Comprovamos que detectamos sinal de vida porque analisamos a fotoscopia, analisamos o sinal de rádio, é comprovado, né? E a partir de 35 seria... vamos tentar contato, não sei o que, a partir daí seria. Então, assim, eu acho que essa galera aí é tão ficcional ou tão inventiva quanto qualquer um da ufologia espiritual que fala que em 2030 vai começar o apocalipse. Para mim tá na minha categoria, no sentido, só que eles puxam para um lado mais científico, né? Eles puxaram para um lado científico, talvez eles não inventaram a história, eles também possam ser um dos que pegaram essa história de 2025, 2029, 2030 e falaram, vamos botar a ideia legal. E aí eles organizaram e botaram para frente. Porque para mim é no mesmo sentido. Sabe por que eu discordo? Eu não discordo num sentido teórico. Eu acho que você tem a sua hipótese, eu acho que ela é perfeita. Encaixa. É algo que eu falaria. Só que dando uma investigada, galera, não é uma galera pouca merda que tá colando com esses caras, não. A Leslie King, que foi jornalista lá do New York Times, o Jacques Vallée, que a gente citou aqui. A gente tá falando de ex-membros do Exército, a gente tá falando de ex-membros da Aeronáutica, a gente tá falando de ex-membros da inteligência. E aí é uma coisa que eu vou pedir para vocês ficarem espertos. Porque não apenas pode ser sério, como pode não ser sério para um outro sentido. Como essa porra pode ser, inclusive, PSYOPS. Pode ser a gente querendo fazer a gente acreditar e preparando alguma merda depois que querer que a gente acredite. Saca? Então, assim... Aí entra aquelas conspirações do Blue Green, por exemplo. Enfim, né? Mas a ideia geral é que... Buraco do coelho aí. Não, então, pode ser qualquer coisa, mas a ideia geral é que eu acho que esse grupo é escuso. Eu acho que esse grupo como é que é? É shade. Não dá pra saber o que eles querem de verdade.
Tipo, é um rolê muito grande. E eu não sei que eles estão fazendo pra se financiar, qual é o objetivo final deles. Mas aqui nesse slide... Eu não conhecia, eu vou dar uma olhada, né? Vou me informar melhor sobre quando eles vieram, de onde vieram, quem tá financiando. Eu não Isso aqui não me parece... Entre ser um golpe de galera New Age e ser um golpe de Estado, essa galera tá muito mais próxima de um golpe de Estado do que um golpe pra te gerar dinheiro. Tá muito mais próximo de um golpe de manipulação de opinião pública do que um golpe ET Bilu, saca? É perigoso mais para esse sentido, se eles forem do mal. O que, sinceramente, eu olhei esse site aqui, pra mim, se não é um macaco louco que tá por trás disso, eu não sei quem é. Mas nesse slide também tem uma coisa muito interessante que eu vou dar aqui para vocês a mais, que é o seguinte. Esse estado estratégico final, que mostra o objetivo deles. Por que eles estão preparando isso? Supervisação adequada, ou seja, seria uma supervisão do disclosure. Por quê? Porque eles querem evitar uma divulgação catastrófica. Porque, segundo essa galera, esse disclosure vai acontecer. E a diferença vai ser se a galera vai conseguir manejar esse desacobertamento de uma maneira em que estejamos preparados para essa descoberta, ou se essa descoberta vai ser uma parada que vai botar pra fuder. E é isso que eles querem evitar. Então esse plano, na verdade, é fazer um soft desacobertamento. Porque o hard desacobertamento vai acontecer se ninguém fizer nada. Esse é o plano desses caras. Aparentemente, né? O que eles anunciam, né? O marketing deles. Esse filme Disclosure Day é esse ano ou ano que vem? É ano que vem, eu acho que é 2027. Errou! E aí o pessoal também, lógico, saiu o filme de ET, ainda mais de quem, bem feito, do tipo roteiro dessa forma, o pessoal tá martelando em cima, falando que isso aí faz parte da campanha de desacobertamento. Então, também é algo para ficar atento, porque o pessoal tá dizendo que isso aí faz parte. Eu não duvido, porque para quem sabe, o Spielberg, que é o diretor desse Disclosure Day, que vai estrear em 2027, que vai ser o próximo filme dele, ele é um cara fascinado por extraterrestres. Tanto é que o Contatos Imediatos... Ele tem vários filmes que abordam sobre isso, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET, né? Tem vários, né? Aquele lá do filme... Não é 8mm, é do Nicolas Cage, caralho. Qual é aquele... Enfim, foda-se. Ele gosta dessa parada, tanto é que no Contatos Imediatos de Terceiro Grau, um dos consultores do filme era o cara que comandava o projeto Blue Book. Que ele foi contratado pra fazer... Então, assim, eu duvido muito que o Spielberg não tenha um contato com essa galera. Inclusive, o Spielberg financiou e produziu aquela série de TV lá dos ETs também, que trata mais ou menos sobre isso. Né? Taken. Eu assisti, é uma série bem ruim, mas eu assisti toda. Que a Taken é uma série bem TV... Oi? O filme estreia esse ano. 11/6 de 2026. 11/6. Então, faz sentido aí, ó. Segundo o quadro que você apresentou, esse ano é o ano do início do plano, né? Início não, né? O plano já começou lá em 2014, né? Sim, mas aí o início desse novo... 2026, né? Desse setor. Perfeito. Então... O que me dá a entender? O pessoal tá indignado que eu falei que Taken é ruim. Gente, Taken é bem ruim. Assim, eu gosto, mas é porque eu gosto de coisa trash, mas ele é bem ruim, pelo amor de Deus. Tanto que ninguém fala sobre isso. Taken é bem ruim. Vou pegar muito comentário e vou trazer aqui comentário muito útil semana que vem, do pessoal falando... Eu cometi o erro, André, né? De dar minha opinião na internet. Tá lascado. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui rapidamente. O que me deixa encafifado não sei, assim, eu não tenho nenhuma informação de bastidores. O meu amigo Jax Valer, que pra quem não sabe, eu já troquei e-mail com o Jax Valer com a Operação Prato. Inclusive, ele confirmou o material que a gente tinha. Uma coisa que a gente nem colocou no podcast, porque tinha saído depois do último episódio do Operação Prato. Mas o Jax Valer respondeu o e-mail do César Gaglione, né, que a gente trabalhou junto na Operação Prato, e ele confirmou que o material que achamos da Operação Prato condiz com o material que ele viu de vídeo. Enfim, mas esse é assunto pra outra história. Eu até esqueci o que eu ia falar, mas voltando. O que me deixa encafifado eu não sei nada sobre essa galera de bastidor.
mas me deixa muito encucado, porque uma galera da espiritualidade, que eu tenho absoluta certeza que não tem contato nenhum com esse Soul Foundation, nem nada dessas teorias, tem uma galera da espiritualidade que tá batendo na tecla que, de fato, o contato tá vindo. E eu fico me perguntando, isso é uma coincidência meio bizarra. Talvez seja o Zeitgeist, né? Esse nosso momento atual, né? Todo mundo falando sobre isso, e aí, enfim. Mas não vou comentar, mas estarei dando as minhas investigações. E falei pra vocês. Tirei tarô sobre o que é ET, depois no Magicano eu contei lá. Vamos lá escutar Magicano.